Hoje eu vim trazer para vocês em Gênesis, versículo 6, ou capítulo 6. Vamos lá? Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida, havia à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze a arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e selafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, e de 300 côvados será o comprimento de 50, e largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E de tudo que vive, e de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, do réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo e ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Bom, aqui no capítulo 6, o homem obediente, Noé, contribuiu para o cumprimento, da profecia. Deus trabalhou por meio da obediência de Noé, para evitar a corrupção total da humanidade. Então, os filhos de Deus que fala no começo, Há 3 propostas de interpretações apresentadas para esta expressão. Primeiro, os filhos de Deus podem ser anjos caídos que assumiram a forma humana. O ponto de vista baseado em interpretação dessa expressão ligada a outros textos que falam sobre anjos no Antigo Testamento. Então, como se fosse anjos caídos são demônios, Os filhos de Deus foram homens descendentes de Caim que se casaram com mulheres da descendência de Sete. Apesar dessa interpretação encaixar-se no contexto, a expressão filhos de Deus em nenhum outro lugar é relacionada a seres humanos. Também tem a hipótese de serem filhos de Deus, que são seres humanos, mas não encontraram nada que se refere a seres humanos como sendo filhos de Deus,
Os filhos de Deus foram reis pagãos, outra hipótese. Antigo que, como Lameque, pecaram praticando poligamia. Essa consideração considera a frase as que entre todas mais lhe agradaram, mas abre espaço para a mesma crítica da segunda interpretação. Embora não haja como determinar o significado preciso da história, a humanidade estava tão próxima da corrupção total e irremediável que Deus mandou o dilúvio. Ou seja, estava tão irremediável que só havia um homem justo, né? Que foi Noé. O desgosto de Deus. Deus expressou sua condenação ao pecado. Agirá pode ser também traduzido por permanecerá. Deus colocou um limite de tempo no qual o homem poderia continuar pecando. Como sempre, o Senhor lhe está dando chances, né, para poder nos redimir, né, daquilo que estamos praticando que não agrada a Ele. Os 120 anos referem-se ao espaço de tempo antes do dilúvio, ou ainda a idade dos homens depois do dilúvio, que geralmente tinha mais ou menos essa idade, viviam bastante tempo, né? Às vezes 90, 70 anos, estava ainda na flor da idade. Gigantes na Terra. Aparece apenas uma vez os gigantes de Gênesis. Foram destruídos no dilúvio e não eram descendentes das uniões do versículo 2. Já existiram antes e continuaram existindo depois. Então isso me faz lembrar dos Anaquins, o qual os hebreus tiveram que lutar na Terra Prometida, né? Os Anaquins eram gigantes também que moravam em Canaã. A história de Noé. Um remanescente fiel a Deus, miraculosamente preservado do julgamento. Justo refere-se às ações de Noé em relação aos outros homens. Íntegro, inteiro, saudável. É usado mais tarde para descrever a perfeição do animal para sacrifício. Noé tinha integridade no coração, no seu relacionamento com Deus. Então foi por isso que Deus preservou Noé, porque ele tinha integridade, ele se separava daquilo que era mal, né? daquilo que não agradava ao Senhor. A arca aparece também em Êxodo 2, 3, 5, onde Moisés é colocado em uma cesta de juncos. A escolha de palavra enfatiza o caráter de refúgio e proteção de Deus por meio da arca. O tipo de madeira não fica muito claro, mas deve ser cipestre ou outra madeira resinosa. Ou seja, foi um cestinho, né, que foi como uma arca para Moisés ali, quando a mãe dele se conhece mais à frente. Vamos estar lendo, porque aqui eu estou lendo cada capítulo da Bíblia, né, com vocês. E a mãe de Moisés põe ele para poder salvá-lo, né, do decreto de Faraó de matar todos os meninos que nascessem. Então ela botou ali e ele foi protegido, porque era um rio que tinha jacarés, né, e bichos perigosos. Então ele foi protegido ali naquele cestinho, por um milagre, uma forma milagrosa também, né. A aliança. Esta é a primeira menção bíblica de uma aliança. As alianças são feitas entre Deus e o ser humano, com finalidade de salvação. Deus declara seu compromisso e exige resposta do ser humano. Ou seja, ele é um Deus de alianças, né? Por isso que é importante também dentro do casamento, porque o casamento ele representa o relacionamento de Deus com a sua igreja, né? Então, assim, ele quer que tenhamos uma aliança, um compromisso com ele, né? De respeito, de amor, né? De devoção, né? De não traição, né? Porque quando adoramos outro Deus ou outra coisa que não seja ao Senhor, né? O soberano Deus que criou os céus e a terra, o universo, estamos quebrando essa aliança, não temos aliança com o Senhor. Então ele é comprometido com aquele que se compromete com ele. Então que possamos, né, seguir a palavra, que é o manual de vida, né, e que nos ensina como nos relacionar com Deus e com as pessoas, né.
porque aqui ele nos ensina tudo isso. Então, que possamos ficar com este capítulo, possamos meditar mais, né? E que você possa ser essa pessoa que se separa, que busca o Senhor, né? Porque mesmo que a gente cometa erros e pecados, ele nos dá a oportunidade, Jesus Cristo veio para nos dar essa redenção, de podermos retornar a Ele, de podermos adorar a Ele em espírito e verdade, né? Por mais que tenhamos no passado cometido erros, Ele é um Deus perdoador, né? Ele disse que ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, o fato é que devemos deixar o pecado e servirmos a Deus. Claro que somos pecadores e acabamos pecando todos os dias, mas que não seja uma prática, que não seja uma rotina o pecado na nossa vida, né? Que possamos realmente ter o temor e o tremor do Senhor, que é o respeito para o nosso Deus, e deixar aquilo que desagrada a Ele de lado. Eu vou ficando por aqui, e que você possa ficar com essa palavra e que possa ir profundamente no seu coração e na sua mente. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua casa, sua família, né? E toda a sua vida, em nome de Jesus, amém. Até a próxima.